Bom dia, família! Vamos conhecer a história dos reis e rainhas da Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 7. O Palácio de Salomão. Salomão também construiu o seu palácio e levou 13 anos para terminá-lo. O Salão da Floresta do Líbano media 44 metros de comprimento por 22 de largura, por 13,5 de altura. Ele tinha 3 fileiras de colunas de cedro, havendo 15 colunas em 4 fileiras, com vigas de cedro que se apoiavam nelas. O teto era de cedro, estendendo-se até as despensas que eram apoiadas pelas colunas. Nas paredes de cada lado havia 3 fileiras de janelas. Todas as portas e todas as janelas eram quadradas e as 3 fileiras de janelas de cada parede ficavam exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. O salão das colunas media 22 metros de comprimento por 13,5 de largura. Ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por colunas. A sala do trono, também chamada de lugar do julgamento, chamada de Salão do Julgamento, onde Salomão julgava as questões, era forrada de cedro desde o chão até as vigas. Em outro pátio, atrás da sala do trono, ficava a casa onde Salomão morava. A construção era do mesmo estilo das outras. Salomão também fez uma casa do mesmo tipo para sua esposa, a filha do rei do Egito. Todas essas construções e também o grande pátio foram feitos de pedras escolhidas, desde os alicerces até a beira do telhado. As pedras foram preparadas na pedreira e cortadas sobre medida, sendo os lados de dentro e de fora cortada com serras. Os alicerces foram feitos com pedras grandes, preparadas na pedreira. Algumas tinham 3,5 metros de comprimento e outras 4,5 metros de comprimento. Por cima delas foram colocadas pedras caras, cortadas sobre medida, e vigas de cedro. O pátio do palácio, o pátio interno do templo e a sala de entrada do templo tinham paredes feitas com uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras cortadas. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Hurã, um artífice que morava na cidade de Tiro e que era especialista em trabalhos de bronze. O seu pai, que já havia morrido, era de Tiro e também havia sido artífice especializado em bronze. A sua mãe era da tribo de Naftali. Hurã era um artífice inteligente e capaz. Ele aceitou o convite de Salomão e se encarregou de todo o trabalho em bronze. Hurã fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros de altura e 1,70 metro de diâmetro, e as colocou na entrada do templo. Ele fez também 2 remates de coluna, cada um com 2,20 metros de altura, para serem colocados no alto das colunas. O alto de cada coluna era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e 2 carreiras de romãs feitas de bronze. Os remates das colunas tinham o formato de lírio. Mediam 1,80 m de altura e foram colocados numa parte redonda que ficava por cima do desenho de correntes. Em cada remate de coluna havia 200 romãs de bronze colocadas em 2 carreiras. Hurã colocou essas 2 colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava do lado sul se chamava Jaquim, e a que ficava do lado norte se chamava Boaz. Os remates das colunas em forma de lírios, feitos de bronze, estavam no alto das colunas, e assim foi terminando o trabalho das colunas. Hurã fez um tanque redondo de bronze com 2,20 metros de profundidade, 4,40 metros de diâmetro e 13,20 metros de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque havia 2 carreiras de cabaças de bronze que haviam sido fundidas todas em uma só peça, junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora.
olhavam para o norte, 3 olhavam para o oeste, 3 olhavam para o sul e 3 olhavam para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 40.000 litros. Urã fez também 10 carretas de bronze. Cada uma media 1,80 metro de comprimento, 1,80 metro de largura e 1,30 metro de altura. Elas foram feitas de painéis quadrados que eram montados em molduras. Nesses painéis havia figuras de leões, touros e querubins. E nas molduras acima e abaixo dos leões e dos touros havia desenhos de espirais em relevo. Cada carreta tinha 4 rodas de bronze em eixos de bronze. Nos 4 cantos havia apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram enfeitados com figuras de espirais em relevo. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia. Essa guarnição passava 45 centímetros para cima do alto da carreta e 18 centímetros para baixo, para dentro dela. Ao redor dela havia entalhes. As rodas tinham 77 centímetros de altura. E elas ficavam debaixo dos painéis e os eixos eram feitos em uma só peça com as carretas. As rodas eram como as rodas de uma carruagem. Os seus eixos, bordas, raios e os seus cubos eram todos de bronze. Havia 4 apoios em cantos debaixo de cada carreta. Os 4 formavam uma só peça com a carreta. Havia uma braçadeira de 22 centímetros ao redor do alto de cada carreta. E os seus apoios e os seus painéis formavam uma só peça com a carreta. Os apoios e os painéis eram enfeitados com figuras de querubins, leões e palmeiras, que cobriam todo o espaço que havia. E ao redor dessas figuras havia desenhos em espiral. Foi assim, então, que as carretas foram feitas. Todas elas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e formato. Urã fez também 10 bacias de bronze, uma para cada carreta. Cada bacia tinha 1,80 metro de diâmetro e a sua capacidade era de mais ou menos 830 litros. Ele colocou carretas no lado sul do templo e outras 5 no lado norte. O tanque que ele colocou no canto sudeste. Urã fez também caldeirões, pás e bacias. E assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo do Senhor. Esta é a lista do que ele fez: 2 colunas, 2 remates em forma de taças, que ficavam em cima das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze em 2 carreiras de 100 ao redor do desenho de cada remate, 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, caldeirões, pás e bacias. Todos os objetos destinados ao templo que Urã fez para o rei Salomão era de bronze polido. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição entre Sucote e Sartã, no vale do rio Jordão. Salomão não mandou pesar esses objetos de bronze, porque eram muitos, e por isso seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, a mesa para os pães oferecidos a Deus, os 10 castiçais que ficavam em frente do lugar santíssimo, 5 do lado sul e 5 do lado norte, as flores, isso mesmo, as lamparinas e as tenazes, as taças, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as bacias, os pratos para o incenso e os braseiros, as dobradiças para as portas do lugar santíssimo e para as portas do templo que davam para fora. Todos esses objetos foram feitos de ouro. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo,
colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor Deus. Isto é, a prata, o ouro e outros objetos. Filha amada, amém!